Olá pessoal, tudo bom? Aqui é esse meio do canal ThunderTech. Vamos começar um curso hoje de hardware e esse curso vai ser bem focado naquelas pessoas que entendem pouco ou quase nada sobre hardware. A gente vai aprender vários aspectos sobre cada componente, a hora que a gente vai ter que verificar se é necessário consertar o computador, fazer um upgrade ou comprar um computador novo mesmo. Então esses vão ser os tópicos desse curso ao longo de todo o curso. Né? Introdução. No vídeo de hoje a gente vai ver por que é necessário entender sobre hardware, quais os componentes de um computador, qual o melhor momento para realizar um upgrade e se eu devo realizar um upgrade ou comprar um computador. Esses são os tópicos aí que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Bom, por que é necessário entender sobre hardware, né? Economia na hora de realizar reparos e compra de peças. Na hora que a gente sabe, entende como o hardware funciona, quais são as peças dele, a gente pode tanto realizar reparo, em vez de comprar novas peças, né? E assim gerando também uma economia, ou a gente pode pesquisar sobre essas peças. Sabendo direitinho como que o computador funciona, a gente tem muita economia porque existem várias lojas na internet e tudo mais, ou até o local próximo à sua casa, que tem uns preços muito flutuantes. Então, sabendo pesquisar direitinho, a economia é bastante grande. Bom, o segundo é ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Ou seja, entendendo de hardware, a gente consegue identificar o problema e ir direto nele. E não ficar fazendo muitos testes e tudo mais, tentando encontrar um problema. No começo você tem que fazer muito teste, sim, mas depois você leva o jeito, começa a aprender, você vê que você faz a coisa certa muito mais rápido. Terceiro, ajuda na hora de economizar para realizar upgrades. Isso, às vezes você consegue fazer um upgrade de uma forma bem mais barata do que simplesmente, por exemplo, comprar um computador novo. Então isso também vai economizar no seu orçamento aí do que simplesmente comprar um computador novo. O quarto, nós temos um orçamento mais preciso. Você sabendo do hardware que você precisa comprar, você evita de comprar um hardware muito caro para pouca coisa ou comprar um computador com um hardware muito fraco para fazer coisas mais elaboradas, que demanda mais processamento, memória. Então, o orçamento vai ser exatamente aquilo que você planejou para o computador que você quer comprar ou fazer o upgrade, né? O quinto, ele elabora estratégias para instalação de software e sistemas operacionais. Entendendo de hardware, você consegue também saber se o seu sistema operacional ele é adequado para aquele hardware. Nem sempre a gente deve instalar o Windows 10 em qualquer computador, por exemplo. O Windows 10 ele consome bastante hardware, infelizmente, principalmente disco rígido. Então, entendendo de hardware, você sabe que, por exemplo, um SSD hoje em dia para um sistema da Microsoft, Windows 10, é essencial. Se não for necessário, não for possível, né, instalar o Windows 10, também tem outras distribuições Linux que, dependendo do hardware, existem cada distribuição boa para aquele determinado de hardware. Né? E por último, temos o reparo e identificação de problemas de forma imediata. Você pode até um dia, quando for trabalhar, precisando na hora trabalhar, você clica no botão do computador para ligar e não liga. E aí, você não entende muito sobre hardware, aí você vai ter que chamar alguém, vai ter que gastar uma grana, e às vezes o cara resolve simplesmente limpando uma peça. Então, entendendo bem sobre hardware, você sabe às vezes que dá para resolver problemas de forma imediata. Muitas das vezes eu mesmo, quando fui ligar o computador ao iniciar o dia, ele não estava funcionando. Foi o que eu fiz. Às vezes eu limpo a memória, às vezes eu coloco um limpa-contato na placa-mãe e tudo mais, e ela volta a funcionar.
todo computador está sujeito a esses problemas e quando você entende de hardware, você consegue evitar esses problemas de forma praticamente imediata. Bom, e quais são os componentes de um computador, né? A gente começa com o principal deles, que é o processador. O processador você tem que levar muito em consideração na hora de comprar um computador novo, um computador usado, seja ele qual for. O processador é bastante importante e nesse curso a gente vai ver com bastante detalhe, não tão técnico, mas o suficiente para você escolher um bom processador para cada determinada situação, né? Depois nós temos a memória RAM. Memória RAM é aquele componente onde vai ficar os programas que estão ativos. Quando você liga o computador, tudo vai para a memória RAM, o sistema operacional, os programas que iniciam com o sistema. Quando você abre o navegador, ele vai para a memória RAM, ou seja, a memória de trabalho, tá? Sempre com entrada e saída de programas e sabendo escolher a quantidade. E se você for um pouquinho mais a fundo a velocidade, você vai ver que é bastante importante entender sobre memória. O terceiro é onde tudo se encaixa, que é a placa-mãe. A placa-mãe, alguns muito ignoram essa peça, mas ela é muito importante porque é a peça onde vai ser colocado todas as outras, todas as demais. Então, uma placa-mãe, quando você escolhe ela da maneira correta, ela vai ser essencial para que todos os componentes conversem de maneira fluida, normal. Sem você tem um processador de R$ 2.000 e uma placa-mãe de 300. Senão não faz nenhum sentido. Por quarto aqui nós temos o disco rígido, né? Que atualmente a gente tem o SSD e o HD. Então a gente vai entender qual é a diferença deles dois e qual o melhor para se usar em um computador. Adiante nós temos a fonte. A fonte de energia ela é bastante importante também. Todos os componentes são importantes, tirando a placa de vídeo e o gabinete, né, que a gente vai falar já já. Mas a fonte é crucial para que você tenha um bom funcionamento do seu computador. Já tive problemas de energia aqui, aonde a energia oscilou e o computador não desligou. Desligou meu som, desligou televisão, a luz, mas o computador conseguiu segurar aquele pico de energia que deu. Tudo isso porque a fonte não era simplesmente uma fraquinha, né? E também não era a mais top de todas. Você sabendo identificar direitinho, você consegue evitar muitos problemas. Quando eu falei que a placa de vídeo, que é o próximo componente, não era tão importante assim, é porque a placa de vídeo é mais utilizada para quem vai jogar, né? Quem vai jogar ou vai renderizar vídeo, renderizar algumas coisas em 3D. Então, a placa de vídeo sim é muito importante, é necessário entender, mas para algumas ocasiões específicas. E tudo isso daqui vai para dentro do gabinete. O gabinete também, às vezes, as pessoas conseguem ignorar, mas o gabinete é muito importante. O gabinete não é só estética. O gabinete ele pode ajudar na hora de barrar a poeira, que poeira é muito ruim para componente eletrônico, e a ventilação também. A ventilação é crucial na hora de manter uma temperatura boa para o computador. E a gente vai ver também que temperatura muito alta é prejudicial também. Então, o gabinete é necessário ficar atento na hora de comprar um também. Bom, pessoal, então qual é o melhor momento para realizar um upgrade, né? Bom, a gente primeiro precisa verificar a idade do computador. Às vezes, quando você tem um computador, por exemplo, de 2010, tem um notebook ou um computador de 2010, principalmente notebook de 10 anos de uso, eu não recomendaria fazer um upgrade, a não ser que você realmente não tenha dinheiro. E geralmente, quando você vai fazer um upgrade no computador muito antigo,
você acaba gastando mais de 50% do valor de um computador novo, que é o conjunto dele melhor do que o atual que você tem. Então, geralmente, quando você vai fazer o upgrade no computador, passou de 50% do valor de um computador novo, já não vale a pena para mim. Segundo, peças com defeitos. Às vezes você tem uma peça que quebrou, por exemplo, seu HD é o principal do notebook, dá problema em HD depois de um tempo. Então, quando você tem um problema no HD e vai comprar um novo, já compra um SSD. Você faz um upgrade e um reparo em uma única compra. Muitas pessoas que vieram reclamando para mim que tinha um notebook muito lento é porque o HD dele já não funcionava direito. Então eu já falava para eles, ó, compra um SSD que você consegue realizar duas coisas ao mesmo tempo, o reparo e um upgrade. Computador para trabalho. Às vezes você precisa trabalhar com determinados softwares que você necessita fazer um upgrade, como por exemplo o AutoCAD. O AutoCAD ele consome muito processamento, muito disco rígido também, leitura de disco, memória RAM também, ou seja, você precisa fazer um upgrade pelo menos de disco rígido, se for necessário, né? Se for necessário não, se você puder fazer. Então você às vezes vai trabalhar renderizando vídeo, renderizando 3D, precisa comprar uma placa de vídeo também, precisa trocar o processador. Então, dependendo do seu trabalho, você vai necessitar fazer um upgrade. Por fim, todos os softwares evoluem, principalmente o sistema operacional. O Ubuntu, que é a distribuição Linux mais utilizada no mundo, né? Que é derivado do Debian, ele, apesar de ser bastante leve, mais leve do que o Windows, ele requer um hardware bem atual também. Não tão quanto o Windows 10, mas ele precisa. O Windows 10 também ele vem cada vez mais, infelizmente, ficando mais pesado. E atualmente você tem que ter um SSD para usar o Windows 10 de maneira tranquila. Eu uma vez usei o Windows 10 em um computador até relativamente novo, notebook, e ele já veio de fábrica lento, por incrível que pareça. Então, um SSD ali já era necessário. Então, os softwares evoluem e, querendo ou não, cedo ou tarde, você precisa fazer o upgrade na sua máquina. O upgrade é um novo computador. Primeiro, quando a soma dos upgrades passa de 50% do valor de um computador novo. Quando ele passa, você deve comprar um computador novo. Não adianta você gastar mais de 50% do valor do novo computador realizando upgrades, porque você acaba gastando muito podendo comprar um computador novo. E segundo, quando não se pode realizar upgrades ou reparos. Às vezes o computador quebra de uma forma que ele é muito antigo, né? Você não acha peça para ele. Já teve ocasiões em que um computador quebrou e eu não pude consertar, porque simplesmente não tinha peça no mercado. Isso vale para é, qualquer tipo de hardware no mercado. Eletrônico, se não tem peça, tem que comprar um novo, infelizmente. Bom, pessoal, então chega ao fim a nossa introdução sobre o curso. Próxima aula a gente vai ver sobre processadores, qual a importância que ele tem e qual processador você deve comprar para fazer um futuro upgrade ou comprar mesmo de um computador. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se eu tiver falado alguma coisa errada e tudo mais, por favor, comentem informando, dê o joinha aí, aquela coisa que vocês já sabem do outros canal, né? Curta, compartilha, divulga aí seus amigos e espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.